Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, né, mais um vídeo de conversa, né, para que a gente possa trocar uma ideia aqui a respeito de física, né, e refletir um pouquinho sobre o que a física quer falar pra gente. O tema que eu escolhi, né, para trocar aqui uma ideia com vocês nesse vídeo, é um tema relacionado à relatividade, certo? Mais especificamente a relatividade especial e não alguma coisa mais geral da teoria, algum desenrolar, né, como normalmente é passado, certo? Como contração de comprimentos, ou dilatação do tempo, ou relação entre massa e energia, não. A minha ideia aqui é a gente trocar uma ideia sobre algo mais básico na relatividade, certo? E mais básico, eu não me refiro aqui a mais simples, certo? E sim a algo mais nos fundamentos, mais algo ali que estrutura a relatividade como um todo, né, que são relacionados aos postulados da relatividade. Mas bom, aproveitando esse início de vídeo, se você gosta do meu canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Claro, né, fica aqui um agradecimento a todo mundo que apoia o meu canal, em particular aos membros que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Mas bom, se a relatividade em si, certo? Se os resultados da relatividade trazem tantas discussões interessantes, tantos efeitos físicos novos, né, e acabam atraindo tanta gente para a física, né, como foi o meu caso, se você não viu alguns vídeos que eu postei aqui ano passado, que eu vou deixar uma tag aqui, por que eu estou escolhendo falar não nas conclusões da relatividade, mas sim ali, né, na sua base? Os motivos são dois, certo? O primeiro deles é que, assim como tudo na ciência, qualquer teoria científica, lei científica ou qualquer coisa estruturada com base na ciência, como é que funciona? Né, a gente faz ali, a gente pega algumas sentenças, algumas afirmações, que a gente vai colocar ali como base, certo? Como sendo o nosso ponto de partida. A partir dela, a gente vai, né, tirar quais são as conclusões, ou seja, dado aquele conjunto de sentenças, dados os postulados que nós estamos utilizando para esse desenvolvimento científico, certo? Para essa teoria física, no caso a relatividade, o que ela me retorna, certo? Ou seja, quais são as conclusões se eu assumir uma quantidade ali de premissas como sendo verdade. E a partir dessas conclusões a gente consegue ir para laboratório, né, e fazer trabalho de campo, seja lá o que for, e começar a pegar as evidências experimentais de se aquela teoria, né, se aquele desenrolar científico que nós estamos formulando faz sentido ou não. Ok? E a partir daí a gente sabe se aquilo faz sentido cientificamente ou não, se a teoria vai ser descartada, se ela vai ser continuada, enfim, né? E aí vai o progresso científico. Então, né, obviamente, a relatividade, né, como qualquer outra teoria científica, certo? Ela possui ali o seu conjunto de sentenças básicas que vão estruturar, né, e vão acabar desenrolando, vão acabar gerando todas aquelas consequências, né, que muitos de vocês, né, meus ouvintes, já estão careca de saber da relatividade, certo? Como, por exemplo, né, os exemplos mais clichês, e foi inclusive que eu anunciei no início do vídeo, contração dos comprimentos, dilatação do tempo e relação entre massa e energia, mas claro, né, existem outros desenrolados. Então, eu acho que eu não preciso dizer que as bases de uma teoria são de extrema importância. Por quê? Porque se por algum motivo as bases que você utilizou para determinar qualquer coisa, né, qualquer teoria científica, se por algum acaso elas se demonstrarem erradas, todo o resto cai junto, certo? Se a sua teoria está baseada em princípios que são errados, obviamente, né, todo o resto vai ser comprometido, exatamente porque a ciência, né, quando a gente vai desenrolar uma teoria científica qualquer a partir de uma base, é tudo feito por raciocínio lógico. Se a premissa está errada, o desenrolar todo também está errado. Então, né, talvez uma das partes mais importantes de qualquer teoria científica é você certificar, você ter certeza de que as bases fazem sentido, porque se não fizer, né, é meio que trabalho jogado fora. E o segundo motivo, né, pelo qual eu estou escolhendo falar das bases da relatividade, não necessariamente os desenrolares, que aí sim, né, é o que dá todo o tchan da teoria da relatividade, é pelo fato de como muitas pessoas interpretam exatamente essas conclusões, certo? Vamos combinar. Relatividade, né, aqui falando especificamente de relatividade especial, não vou abordar a relatividade geral nesse vídeo, certo? Mas quando a gente pega os desenrolares da relatividade especial, eles são extremamente contra-intuitivos, certo? Não é intuitivo que o tempo dependa do referencial. Não é intuitivo de que energia e massa sejam manifestações da mesma coisa. Não é intuitivo que quando corpos se movimentam, eles sofrem contrações que não são só percepções visuais, e sim sofrem contrações estritamente falando. Isso não é intuitivo. E não é intuitivo por quê? Porque os limites em que isso acontece, né, que esses fenômenos são visíveis, são perceptíveis, são contextos, né, são regimes que não fazem parte do nosso cotidiano. Toda a nossa intuição de qualquer coisa que seja na natureza é baseada com as coisas que nós observamos, certo? E tudo que nós observamos correspondem somente a um certo regime de como a natureza se comporta, certo? Seria muita arrogância da nossa parte achar que todas as manifestações de todos os princípios, né, de tudo que acontece na natureza, e acontece no regime de energias, velocidades e tudo que a gente está imerso, né? A realidade não é essa. A gente, na verdade, está restrito a um regime extremamente pequeno,
né, que o universo é capaz de se manifestar, que a natureza é capaz de se manifestar. E aí, por conta disso, né, muitas pessoas pegam simplesmente o desenrolares da relatividade, certo? As conclusões dela a partir dos princípios básicos, acham aquilo um absurdo, certo? Um esoterismo absurdo, e aí começa a ser nutrido um descrédito, né, um descrédito total pela ciência, né, um sentimento anticientífico, que pode acabar culminando em diversos problemas, né, de movimento anticientíficos. Então, né, para começar a discussão de relatividade, vem aqui, pelo menos, o raciocínio básico que eu uso para tudo, certo? Nós não temos conhecimento sobre todas as áreas da ciência, nós não temos conhecimento sobre todas as áreas do conhecimento humano. Então, toda vez que você não conhece algum ramo específico, e você vê algumas conclusões, alguns desenrolares que eles preveem de uma determinada teoria científica, se para você aqueles desenrolares não fazem sentido, como para muitas pessoas a relatividade não faz sentido, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, se nós não somos, né, realmente conhecedores daquela área, certo? Se nós não temos uma expertise naquela área, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e é o que eu vou fazer nesse vídeo, quais são as bases dessa teoria? Porque, eventualmente, né, pode ser que as conclusões sejam muito absurdas, sejam muito contra-intuitivas, simplesmente porque eu não conheço muito bem naquela área. Eu não tenho tanta vivência para saber mais do que simplesmente aquilo que eu observo no dia a dia, que é um regime limitado do que a natureza, né, passa para a gente. Então, se você é uma das pessoas, né, por exemplo, que vê a relatividade com um certo ceticismo, vê todas aquelas conclusões e fala, não, mas isso aí não me parece sensato, e simplesmente acha que todo desenrolar é ruim, certo? E não faz muito sentido. O exercício que você tem que fazer, e que eu pretendo fazer aqui com vocês nesse vídeo, quais são as bases da relatividade? Será que elas fazem sentido? Porque se todo o resto da teoria da relatividade ela é construída a partir de premissas que são intuitivas, que são naturais, por que as consequências não seriam tantas? Certo? Se a gente só parte de premissas que fazem sentido, pode ser que as conclusões, se elas não fizerem sentido pra gente, pode ser por uma compreensão limitada e não porque elas realmente não façam sentido. Decidem passar bem na hora do vídeo, né? Então vamos lá, né? Pegando aqui a relatividade como exemplo, quais são as bases da relatividade? Elas fazem sentido, certo? Vamos discutir um pouquinho, e aqui, na verdade, né, especificamente sobre relatividade especial. Não vou abordar a relatividade geral nesse vídeo aqui, porque aí preciso de um pouco mais de conversa. Mas primeiro vamos para a relatividade especial, até porque normalmente é a primeira a ser vista. Então vamos lá, como muitos de vocês devem saber, a relatividade ela pode ser construída em termos de duas premissas básicas, sendo que a segunda premissa é, na verdade, um desenrolar da primeira, mas no primeiro momento a gente vê como duas separadas, né, por questões didáticas. A primeira das premissas é uma premissa que já vem, inclusive, da mecânica newtoniana, certo? Foi proposta ali por Galileu, né, que é o princípio da relatividade de Galileu, que é, assim, onipresente na mecânica, e no primeiro momento não tem nada a ver com a relatividade de fato, certo? É uma coisa muito anterior, que é o princípio da relatividade, certo? Que te diz que todos os referenciais inerciais são equivalentes. Ou seja, se você é um referencial que não está sofrendo forças resultantes, certo? Você está em equilíbrio. É impossível você determinar se você está em movimento ou não. Porque toda noção de movimento é relativa. Não existe uma noção de movimento absoluto. Certo? Ou em outras palavras, em questões mais práticas, né? Se você está dentro de um carro, por exemplo, né, em uma estrada retilínea e ele não está acelerado, certo? Ele está só andando com velocidade constante. Se você coloca um fone de ouvido e você fecha o olho, você não consegue diferenciar se o carro está andando ou se o carro está parado. E não só isso, você não sabe diferenciar se o carro está a 60 km por hora, a 100 km por hora, a 10 km por hora, certo? Todas as velocidades constantes, você sempre está em velocidade constante, todas as leis físicas são idênticas, certo? Essa é outra forma de se enunciar, esse é o princípio da relatividade de Galileu, certo? Para referenciais inerciais, as leis físicas têm que ser sempre as mesmas. E o segundo desenrolar, que aí normalmente é o que dá o tchan para a relatividade, é de que a velocidade da luz ela é constante para qualquer referencial inercial. Ou seja, se você está em um referencial que não está submetido a acelerações, não interessa o que aconteça. Toda vez que você medir a velocidade da luz, você sempre vai vê-la com a mesma velocidade. Os mesmos 299.792.458 metros por segundo. Independente se você muda de referencial. Se o seu referencial é inercial, ou seja, se ele não está submetido a acelerações, necessariamente a luz vai ter sempre essa velocidade. Então, bom, analisado, né, essas duas bases da relatividade, esses dois princípios, o que a gente tem que fazer agora eles fazem sentido? Né? Porque se fazem sentido, não tem por que achar que as conclusões de dois princípios que fazem sentido não façam sentido, certo? Simplesmente por uma construção lógica. Se você parte de premissas verdadeiras, não tem por que as conclusões não serem, certo? Então, primeiro vamos começar pelo primeiro postulado, certo? Faz sentido o princípio da relatividade de Galileu? Faz sentido realmente não existir um conceito, né, de referencial absoluto? Porque, obviamente, né, se não fizer sentido, todo o resto vai embora.
Primeiro, né, já adiantando, esse princípio obviamente faz sentido, certo? Primeiro de tudo, porque ele é a base da mecânica clássica, inclusive, certo? E a gente sabe que desde 1600, né, desde ali dos anos de 1600, a gente usa a mecânica clássica para diversas coisas. Eu acho que ninguém tem dúvidas de que a mecânica clássica, certo? As leis de Newton funcionam bem, certo? Eu acho que ninguém tem dúvida disso. E isso daí já é um ponto muito a favor do princípio da relatividade de Galileu, que é o primeiro postulado da relatividade, porque, né, enfim, se a gente está usando esse princípio para formular toda a mecânica clássica, desde 1600 e até hoje tudo está dando certo, não tem por que a gente achar que é um princípio insensato. Mas além disso, tem outra forma da gente acabar mostrando, né, de que o princípio da relatividade de Galileu, né, de que não existem referenciais absolutos, né, todos os referenciais inerciais são equivalentes e tudo, tem outra forma da gente analisar ele que fica evidente que, na verdade, não faria sentido se ele não fosse correto, certo? O que significa não existir referenciais absolutos? Primeiro de tudo, né, o que é um referencial? A ideia é o seguinte, né? Toda vez que a gente está medindo qualquer coisa na natureza, toda medida que a gente vai fazer, toda vez que a gente for descrever algum movimento, não precisa nem ser uma medição, né, empírica de fato, né? Pode ser simplesmente uma descrição no papel do fenômeno. Toda vez que a gente vai descrever qualquer coisa que seja na física, a gente sempre tem que usar um certo sistema de coordenadas. A gente tem que falar qual que é a posição 0, qual que é a posição 1. A gente tem que colocar um sistema de coordenadas. Por quê? Porque nossas interpretações de velocidades, todas as grandezas que a gente pensa, são sempre associadas a um sistema de coordenadas. E, bom, eu acho que eu não preciso falar para ninguém de que um sistema de coordenadas é uma coisa abstrata. Nós que colocamos no nosso ambiente um sistema de coordenadas para que a gente possa fazer as discussões, certo? Não existe uma grade no chão, naturalmente, que fala aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, certo? Não existe um sistema de coordenadas natural para se trabalhar com a natureza. O sistema de coordenadas, por definição, é uma coisa que a gente sempre coloca no sistema para facilitar nossa análise. E por que eu estou discutindo isso? Porque referenciais diferentes são simplesmente sistemas de coordenadas diferentes. Então, quando a gente fala que não existem referenciais absolutos, não existe um referencial privilegiado, significa, isso em outra maneira de dizer, isso é equivalente a gente falar que sistemas de coordenadas são introduzidos por nós. A natureza não possui um sistema de coordenadas. Certo? A natureza não está nem aí qual que é o sistema de coordenadas que você coloca, como você está observando, se você está pulando, se você está rolando, se você está vendo de cabeça para baixo. A natureza vai realizar os seus feitos independente de como você a observa. Então, né, se referenciais podem ser diferenciados por sistemas de coordenadas diferentes, né, falar que não existe um referencial absoluto só significa falar que sistemas de coordenadas são arbitrários. Não existe um sistema de coordenada absoluto e isso obviamente faz sentido. Por quê? Porque nós que introduzimos o sistema de coordenadas, ok? Então, nesse sentido, o princípio da relatividade, na verdade, é o princípio da sensatez. Normalmente, o princípio da relatividade de Galileu, nesse primeiro princípio, normalmente também é chamado de princípio de covariância, certo? Sendo que covariância eu já abordei em um vídeo meu, vai ter uma tag aqui caso você queira vê-lo, né, com mais detalhes. Até porque a covariância é um princípio extremamente importante na relatividade, né, norteia todo o desenrolar da teoria. Então agora vamos para o nosso segundo postulado da relatividade, certo? O postulado principal que dá o tchan para a coisa, que é a velocidade da luz ter sempre o mesmo valor em qualquer referencial inercial. Faz sentido isso? Num primeiro momento, parece completamente insensato falar uma coisa dessas. Por quê? Como eu mesmo disse agora há pouco, toda velocidade é relativa, certo? Toda vez que a gente fala de uma velocidade, a gente sempre fala velocidade em relação a quem, certo? Por quê? Porque não existem referenciais absolutos, não existem referenciais privilegiados. Então, toda velocidade é relativa a algum referencial. Porém, quando a gente analisa um pouco mais a fundo o que é a luz, certo? O que é uma onda eletromagnética, fica muito claro do porquê que ela realmente tem que ser constante e porquê que o segundo postulado faz sentido. E não só isso, certo? Quando a gente analisa a natureza da luz, fica muito claro também de que o segundo postulado, certo, da relatividade, de que a luz tem sempre o mesmo valor para qualquer referencial inercial, na verdade é um desenrolar do primeiro, de não existir referenciais absolutos, de sistemas de coordenadas serem arbitrários, da natureza não tá nem aí quem está observando. E aí deixa a coisa muito mais legal, porque a relatividade passa a ser baseada em um único princípio, que é um princípio, né, como a gente acabou de discutir, extremamente sensato. Então vamos lá, por que a velocidade da luz é constante? É um desenrolar do princípio da relatividade de Galileu. Pelo seguinte, o eletromagnetismo ele surgiu até um bom tempo depois da mecânica clássica, certo? O eletromagnetismo mesmo, bem estruturado em termos de equações de Maxwell, foi ali entre 1800 e 1900, enquanto a mecânica clássica, né, surgiu ali entre 1600 e 1700. Ou seja, temos ali, né, mais ou menos aproximadamente uns 200 anos de diferença. A partir do momento, né, que a gente começou a ter, né, disponível para a gente as leis de Maxwell,
que são exatamente as leis que falam como são os fenômenos eletromagnéticos, leis essas, inclusive, totalmente empíricas, ou seja, o eletromagnetismo já é uma área da física que já nasceu consistente com os experimentos, né, porque foi construída a partir deles. Quando a gente analisava um pouquinho as equações de Maxwell, a gente chegava na conclusão de que campos elétricos e magnéticos poderiam se propagar pelo espaço em forma de uma onda. Porque quando a gente mexe nas equações de Maxwell, a gente acaba obtendo a equação da onda, que vai ser, inclusive, né, a dedução da equação da onda via equação de Maxwell. Inclusive, eu vou fazer um vídeo futuramente com essa passagem. Agora, se você já estudou a equação da onda nas suas aulinhas de equações diferenciais na faculdade, enfim, ou se você já viu mais ou menos qualitativamente o que é uma equação da onda, uma coisa importante que ela tem é que ela sempre tem ali um valor específico correspondente à velocidade que essa onda se propaga. E quando a gente constrói as equações de Maxwell, a princípio, a gente não está escolhendo um tipo de referencial específico, entendem? Um exemplo disso é o seguinte: quando a gente está analisando, por exemplo, ondas sonoras que se propagam no ar, a gente sempre adota, olha, o referencial que eu estou fazendo todas as minhas considerações é o referencial de repouso do ar. Então, se a gente obtém uma equação da onda para uma onda sonora, a gente sabe que aquela velocidade da equação da onda é no referencial que a teoria foi feita, que é o referencial no qual o ar está parado. Então, se o ar está em movimento, certo? Está acontecendo uma corrente, um vento, por exemplo, certo? Uma corrente de ar, obviamente a sua velocidade da onda sonora tem que ser adaptada, certo? Porque a velocidade do som que a gente pega na descrição do som, ela é baseada no referencial que o ar está em repouso. Mas nas equações de Maxwell, a gente não tinha um referencial específico que a gente estava trabalhando. A única coisa, na verdade, que a gente sabia das equações de Maxwell era que ela valia para referenciais inerciais. E ela vinha com uma velocidade fixa, que é o que a gente chama hoje de c, certo? Que é a velocidade da luz. Ou seja, as equações de Maxwell retornavam um valor de velocidade, mas ela não falava em relação a qual referencial que essas ondas estavam se propagando. Só falavam, olha, a velocidade é essa. Por conta disso, né, um pouco depois das previsões, né, da equação da onda para os campos eletromagnéticos, muitos físicos eles postularam a existência de um certo meio, certo? Que era o éter lumífero, talvez já tenha ouvido falar, que seria, né, o meio no qual a onda eletromagnética se propaga com a velocidade que as leis de Maxwell nos dizem. O problema era que quando a gente assumia a existência desse tal éter, a gente chegava em um monte de problemas. A gente chegava até mesmo numa certa inconsistência das equações de Maxwell. Porque, vê se você consegue acompanhar de raciocínio. Se as equações de Maxwell elas foram obtidas simplesmente utilizando como pressuposto que os referenciais que a gente está analisando são referenciais inerciais, quando a gente chega e fala que aquela equação da onda, que a princípio deveria valer para qualquer referencial inercial, quando a gente fala que ela só vale para o éter, porque fora do éter a velocidade da luz era diferente, isso obviamente gera uma inconsistência entre as próprias equações de Maxwell. E aí, por conta disso, né, para tentar burlar essa inconsistência, alguns físicos, como por exemplo Lorentz, tentaram formular como é que o éter deveria, esse tal éter lumífero, como é que ele deveria se comportar para que as leis do eletromagnetismo não fossem simplesmente quebradas, certo? E a partir daí que saiu, por exemplo, aquelas formulinhas da contração de Lorentz e da dilatação, né, do tempo, por exemplo. Né? Elas surgiram até antes da relatividade, só que elas surgiram não com o contexto da relatividade. Elas surgiram como um procedimento matemático, algo simplesmente formal, sem realidade física, mas eram as contas que você tinha que fazer para que as leis de Maxwell não fossem quebradas. Ou seja, elas foram feitas como remendo. E alguns anos depois surgiu o Einstein e mostrou que, na verdade, aquelas transformações eram realmente as transformações do nosso espaço-tempo, e não simplesmente transformações hipotéticas de um determinado éter para não quebrar o eletromagnetismo. Mas bom, ok, né, o tempo foi passando, e acabou se mostrando que o éter não existia, né? Tinha o interferômetro de Maxwell e Morley, né, que mostrava isso também. Enfim, aqui é uma questão histórica, talvez alguns de vocês saibam, mas o meu ponto aqui, né, desse vídeo não é essa a discussão. Agora, olha só que interessante. Caso existisse esse tal éter, ou seja, o meio na qual a velocidade da luz é a velocidade da luz, isso quebraria o princípio da relatividade de Galileu. Por quê? Se as equações de Maxwell valessem para o éter, significa que se você conseguiria saber se um referencial se move em relação ao éter. Por quê? Porque no tal éter lumífero, a velocidade da luz, ok, seriam lá os 299.792.458 metros por segundo. Seria aquele valor que as leis de Maxwell passa pra gente. Porém, se você estivesse em movimento em relação ao éter, você veria uma velocidade diferente, dada pela composição de velocidade, certo? Dependendo da sua velocidade em relação a esse tal éter, você poderia ver a luz mais rápida ou mais devagar, certo? Simplesmente por composição de velocidade mesmo. E isso seria um problema. Por quê? Porque a velocidade da luz seria uma forma de distinguir se você está em movimento ou não. Por quê? Porque se você observar a luz
na velocidade da luz, ok, você está parado em relação ao éter. Mas se você observa ela mais rápido ou mais devagar, você vai estar em movimento. E não só isso, você também consegue saber qual é o seu movimento em relação ao éter. O que isso significa? Significa que você consegue falar em uma certa velocidade absoluta para o seu referencial, que é medida a partir do éter. Se isso fosse verdade, isso significa que a natureza se comporta diferente dependente de quem está observando. Significa que as leis físicas são diferentes para quem está observando. E isso não é verdade. Por conta disso, a partir do momento que a gente conseguiu compreender melhor o eletromagnetismo e saber qual é a natureza da luz, ficou claríssimo para os físicos, certo? E para as pessoas do meio científico, de que para que a natureza realmente não tivesse nem aí para o sistema de coordenada que você colocasse, certo? Para que referenciais inerciais viessem sempre as mesmas leis da física, certo? Para que eles fossem totalmente equivalentes, a luz não podia ter uma velocidade diferente em nenhum deles. Porque se tivesse, seria uma forma de se definir um referencial absoluto. Isso quebra todos os princípios que a gente tem, de como a natureza se comporta, que são verificados desde a época lá de 1600. Ou seja, na verdade, a velocidade da luz ser constante para todos os referenciais inerciais é um desenrolar do primeiro postulado, que é simplesmente o postulado, o que a gente chama também, o de princípio da covariância, certo? Mas que é simplesmente de que a natureza não está nem aí como a gente olha, certo? Sistemas de coordenadas são artificiais. Isso tudo, que eu estou conversando com vocês até então, é um dos principais motivos pelos quais eu considero, pelo menos, a relatividade a teoria mais bonita da física. Porque ela parte de um princípio, o princípio óbvio, que na minha opinião também é o princípio da humildade. De quê? De que a natureza não está nem aí quem observa, certo? Nós observamos as coisas colocando os nossos sistemas de coordenadas. Logo, a natureza não pode depender desse sistema de coordenadas. Isso é algo super sensato. E a partir disso tudo, certo? A partir desse micro enunciado de que não existem referenciais absolutos, a gente deduz toda a relatividade. Ou seja, contração de comprimento, dilatação de tempo, relação entre massa e energia e outros desenrolares não são consequências de princípios esotéricos, e sim do princípio talvez o mais básico que a gente consiga pensar, e um dos princípios mais antigos da física moderna, certo? Quando eu digo física moderna, eu digo a partir de Newton, e não depois de 1900, da física depois do Aristóteles, certo? Que o Newton colocou lá atrás, certo? Galileu colocou lá atrás, e que a gente usa desde então, e a natureza tem se mostrado completamente rigorosa nesse princípio da relatividade de Galileu, certo? Tudo na física, toda a física é baseada nela. Se você quebra esse princípio, a física inteira vai embora, certo? E eu acho que vocês devem concordar comigo, certo? A física está funcionando muito bem até então. Mas bom, era isso que eu queria falar aqui no vídeo, certo? Não deixe de colocar aqui nos comentários uma sugestão de tema, talvez, que você gostaria de ouvir uma conversa aqui, certo? Nesse mesmo estilo mais informal, pouca edição, certo? Vai ser bom, dar aqui uma analisada nas suas sugestões para que a gente possa fazer vídeos, para que eu possa fazer vídeos que tanto me agradam, mas também agradem vocês, meus espectadores, ok? Mas bom, era basicamente isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. Claro, compartilhe com seu amiguinho e também deixe aqui nos comentários suas impressões. Gostou desse vídeo? Gostaria que eu tivesse falado mais coisa? Enfim, use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.